Hoje nós vamos falar de como a inteligência artificial está ajudando a enfrentar as fake news. Mas nessa frase tem tanta palavra que tá na moda que eu acho importante a gente começar com um glossário. Começando, algoritmo. Um algoritmo é qualquer procedimento que é especificado num detalhe tão específico que qualquer idiota ou qualquer máquina consegue seguir ele. Por exemplo, uma receita de bolo pode ser vista como um algoritmo, que você pega a farinha, pega o ovo, pega não sei o que, mistura assim assado e coloca no forno. Essa sequência de passos que tem claramente um input, que é o que você põe ali os ingredientes, e tem um output, que é claro ali, é produzir um bolo, isso pode ser visto como um algoritmo. Quando você compra um móvel que você mesmo tem que montar e vem ali um manual, ou um brinquedinho de Lego que tem ali uma série de instruções para montar aquela parada, isso é um algoritmo. No contexto de computadores, o que acontece é que programadores escrevem esse algoritmo em uma linguagem que o computador pode entender e aí processar os dados ou seguir essa série de instruções. Por exemplo, o vídeo que eu estou transmitindo para você agora, ele está sendo gravado pela minha câmera, eu vou colocar no computador e daí no computador existe o programa de edição de vídeo, que ele tem um algoritmo para abrir esse arquivo e transformar em algo que um editor de vídeo pode aí começar a clicar. Cada pedacinho, cada coisa que um computador faz, tem em algum lugar ali escrita uma série de instruções em algum código, em alguma linguagem que o computador consegue entender. E essa série de instruções é o algoritmo. Número 2, ciência de dados. Ciência de dados é uma área multidisciplinar que mistura computação, matemática, estatística, bastante programação de forma geral, e muitas vezes é um nome dado para falar estatística, essencialmente, mas é um nome que está mais na moda. Essencialmente, a diferença entre estatística e ciência de dados é normalmente a quantidade de coisas que você está fazendo com aqueles dados. Se eu, por exemplo, meço a altura de cada brasileiro e tiro a média, isso é estatística, mas eu não precisei programar muito para fazer isso, e isso pode já ficar mais longe do que a gente pensaria em ciência de dados. Ciência de dados está mais perto de pegar muita informação diferente e aí processar isso usando algoritmos que vão fazer estatística. Muita matemática aí no meio. Número 3, Machine Learning ou aprendizado de máquina. Machine Learning é essencialmente todos os fundamentos matemáticos e de muita computação e de muita estatística que vão ser usados para construir sistemas que aprendem com esses dados. Então, Machine Learning ou aprendizado de máquina essencialmente são os fundamentos matemáticos, estatísticos e computacionais de sistemas que aprendem com dados. Então, é o conjunto de técnicas que permite a uma máquina aprender alguma coisa de dados. Por exemplo, olhar todas as notícias que são publicadas no jornal e de alguma forma aprender quais são os assuntos principais que aquele jornal cobre. Fazer qualquer coisa que um ser humano chamaria de aprender, de entender. O aprendizado de máquina é isso, é uma coletânea de ferramentas para fazer isso. E por fim, inteligência artificial é quando uma máquina age de uma maneira que parece que ela é inteligente. Essencialmente é isso. Na prática quer dizer quando um computador ou um algoritmo ele está usando informações que ele obteve de alguma maneira para uma tomada de decisão ou para extrair algum padrão, coisas que se um ser humano fizesse a gente diria, isso foi inteligente. E mais especificamente ainda, muitas vezes essa ideia de usar informação, usar dados para extrair padrões, extrair decisões, é algo que envolve se adaptar, envolve um algoritmo modificar partes dele, é uma coisa assim de definir objetivos e tentar seguir. Dá pra ficar bem mais complicado, mas a essência é qualquer máquina fazendo algo que parece inteligente é o que a gente chama de inteligência artificial. E por fim, o que é fake news? Bom, parece hoje em dia que fake news virou sinônimo de discordo, né? You are fake news. Já tem político falando, não, isso aí é fake news, e como se fosse sinônimo de mentira, fosse sinônimo de enganação. Literalmente, fake news significa notícias falsas, então em tese, pra ser fake
news pra ser... Bom, tem que ser uma notícia e tem que ser falso. O problema é que nem tudo se encaixa tão bem nessa forma de categorizar as coisas. Por exemplo, uma foto que é verdadeira, que não foi modificada, mas que está colocada num contexto diferente, isso conta como fake news? Bom, se for numa notícia de jornal dizendo que essa foto é de 2020, mas a foto é de 2015 num outro país, acho que conta. Mas e se não for uma notícia? E se for numa mensagem que você recebeu no WhatsApp? Isso ainda conta como fake news? Não sei, mas com certeza é uma mensagem mentirosa. E se for, por exemplo, uma foto que é obviamente uma montagem, sei lá, do Bolsonaro com o cabelo loiro, usando um vestido cor-de-rosa? Bom, a gente sabe que o Bolsonaro não usou nenhum vestido cor-de-rosa, então isso é fake news, cara. Essa é a hora que a gente percebe que a definição de notícia falsa não cabe tão bem na realidade. Na realidade, a gente tem um monte de coisas que se encaixam no que muitos pesquisadores estão chamando de desinformação. Em inglês, a gente tem até duas palavras para isso. Uma é misinformation, onde mis, ele é o mesmo prefixo em mistake ou mislead, é um prefixo que significa erro. Misinformation costuma ser usado para se referir à informação que está errada. Em inglês, eles também têm a palavra disinformation, em que this é um prefixo de negação, o mesmo des de desligar, por exemplo. Esse é usado mais para uma informação que está sendo assim enviada com intenção de enganar. Costuma ser usado para informação que é usada de maneira política, mas muitas vezes desinformação e misinformação acaba sendo usado no mesmo contexto. E isso eu tô falando realmente do pessoal que estuda, que trabalha com isso. Então, na prática em português a gente fala desinformação para se referir não só àquela notícia que você pode checar se é verdadeira ou falsa, que tem assim a sua importância, mas também para esse tipo de conteúdo que às vezes é extremamente enviesado e muitas vezes exagerado ou errado, ou para aquela coisa que está editada ou fora de contexto. Todas essas coisas que não tem assim um elemento único em comum, mas tudo isso caberia em desinformação, mesmo não sendo notícia, por exemplo, então não é necessariamente fake news. Mas enfim, isso só para dar um contexto. E se você prestar atenção, eu também mencionei conteúdo de baixa qualidade em geral, coisas extremamente enviesadas, e isso é muito difícil mesmo para um ser humano detectar. Se você lê uma notícia que fala político foi pego batendo em criancinha, não dá pra saber só de ler aquilo se é verdade ou não. Talvez seja simplesmente muito absurdo. E 2020 tem sido um ano absurdo, então talvez seja verdade que você viu um político batendo em criancinha. Aí que tá, essa é a dificuldade para um ser humano. Tem gente que faz checagem de fatos. Tem, se eu não me engano, aproximadamente 1000 pessoas no mundo, talvez esteja errado, que checam fatos todo dia, que tem esse trabalho e que, olha, a gente é muito grato a eles. Mas são 1000 pessoas e cada uma com seu contexto individual, cada uma que fala a língua do seu país, e nem todo mundo vai poder olhar de cara e saber, pô, isso é obviamente falso, obviamente verdadeiro, mas muita gente tem a capacidade de olhar e falar, mano, esse site de notícia não é sério, isso não é jornalismo de verdade, isso aí é uma revista de fofoca pra baixo. Esse tipo de conteúdo tem alguns pesquisadores que chamam de junk news, como junk food, que se refere àquela comida assim, o podrão, sabe? De McDonald's pra baixo, aquela comida que você sabe que não tem conteúdo nutricional. A ideia de junk news é nessa linha, é informação, ou melhor ainda, notícias que você sabe que não tem conteúdo informacional, entendeu? E esse não só é o maior desafio para o ser humano, como que o ser humano vai identificar o que é, o que não é, o que é notícia boa, o que é um fato correto e o que tá assim correto, mas só exagerado, e o que tá realmente incorreto, o que é notícia junk. O ser humano já acha difícil, então como que a inteligência artificial vai lidar com isso, né? Não lida, simplesmente não lida. Se ser humano já sofre para identificar uma notícia ou outra, uma inteligência artificial não vai ter uma bala de prata assim que vai resolver tudo e dizer, não, isso aqui eu vou detectar é obviamente uma notícia verdadeira ou falsa. Mesmo que tivesse aí uma inteligência artificial nível filme, sabe? Uma que leu toda a internet e que tem toda a internet assim já prontinha, já na ponta da língua, e que sabe tudo que é verdadeiro ou falso de acordo com o que já foi escrito. Mesmo
assim, ela teria dificuldade para interpretar certas coisas porque às vezes a gente não tem evidência de se algo é verdadeiro ou falso. De novo, nesse caso, se eu falar político tal bateu numa criancinha, se ninguém viu, a gente não sabe. Uma inteligência artificial, ela chegaria nos mesmos obstáculos que seres humanos estão enfrentando. Mas já que é assim, então, por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Será que é isso? A inteligência artificial não tem nada para contribuir? Não, veja bem, não é porque não existe um detector infalível de notícias falsas que a gente não pode usar os poderes que a gente tem com computação para fazer algo, tornar isso melhor do que o que a gente pode fazer sozinho. Por exemplo, IA é muito boa em detectar conteúdo impulsionado. E por isso eu quero dizer, pessoa que está pagando por ou uma companhia que tem muitos celulares e fica dando like, ou novamente, uma empresa que tem vários celulares e contas falsas no Twitter ou no Facebook e que fazem, assim, uma multidão artificial, sabe? Você pode comprar likes, você pode comprar seguidores e isso tudo a gente chama de conteúdo impulsionado. É um conteúdo que é popular, mas não é popular porque ele realmente tocou o coração de muitos brasileiros. Não, ele é popular porque tem alguém pagando ali. Isso fica muito claro em várias coisas de política, em que ninguém está apoiando um certo assunto, mas que aparentemente nas redes sociais o ministro tal tem bastante apoio e sempre temos apoiadores que aparecem. Tem maneiras muito boas de detectar esse tipo de conteúdo. Na verdade, mesmo no Twitter já tem certas contas que estão monitorando contas robô. Tem um medidor famoso de uma conta, se uma conta é robô ou não, chamada Botometer ou botômetro. Vou colocar aqui na descrição. Esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer com bastante confiança usando a computação, porque o conteúdo ele ser impulsionado, uma conta ser identificada como robô, ela tem muito pouco a ver, a ideia é bastante independente de se o conteúdo ele é verdadeiro ou falso. Esse é um negócio interessante, você pode postar uma informação que seja totalmente correta, sei lá, o céu é azul, e ainda assim pagar por um monte de contas falsas para impulsionar o seu conteúdo e te ganhar um monte de like. Esse é um momento em que a computação pode ajudar bastante. Um outro momento é na detecção de coisas muito óbvias que a gente individualmente como ser humano sabe fazer bem e sabe ensinar bem. Quando é algo que a gente sabe ensinar, e se é algo que a gente consegue descrever de uma maneira tão óbvia que até um idiota conseguiria fazer, essa é a hora de escrever um algoritmo. Então, por exemplo, detectar o que algumas pessoas chamam de clickbait. Clickbait é uma isca para clique. Essencialmente, quando você vê aquele título super sensacionalista do tipo crianças pegando fogo num anão na Austrália em cima de um búfalo que matou não sei o que, qualquer coisa super sensacionalista, sabe? O presidente está comendo um pedaço de porco enfiado na... qualquer coisa. Isso é clickbait, sabe? Ver aqueles vídeos de astrônomo refuta... Bom, às vezes é verdade, às vezes é um astrônomo refutando coisa. Mas clickbait é esse lance de você colocar um título muito chamativo que muitas vezes não corresponde ao conteúdo que você realmente está apresentando. Essa é uma coisa que dá pra detectar e dá pra gente colocar um algoritmo pra prestar atenção em certos usos, por exemplo, de caps lock, certos usos de ponto de exclamação ou até na prosa da pessoa, na maneira como ela escreve, procurar linguagem que seja muito mais emotiva e menos descritiva, que seja muito mais assim, tal coisa é o melhor, é o pior, não sei o que, e muito menos direto ao ponto, objetivo. Esse é o tipo de coisa que dá pra gente automatizar. Via de regra, tudo que dá pra você ensinar um idiota, dá pra você ensinar uma máquina, porque a máquina vai seguir exatamente as instruções que você passou. Se você passou alguma instrução que não tá muito bem definida, a máquina vai fazer o que você mandou. Esse é o tipo de coisa que a gente consegue automatizar muito bem. Outra coisa que é fácil de automatizar é detectar quando o conteúdo tem uma procedência duvidosa. Por exemplo, se você vê uma notícia que na verdade, originalmente foi postada, sei lá, pela Folha de São Paulo, a gente sabe que a Folha de São Paulo é um jornal tradicional. E a gente sabe que muitas pessoas, a maioria ali, são pessoas que são jornalistas profissionais, então tem procedência. Se o conteúdo escrito ele é verdadeiro ou falso, é tendencioso ou não, isso é uma pergunta à parte. Se é fake news ou não é, pergunta à parte. Mas a procedência é real. E esse é um negócio que dá para computadores verificarem facilmente. Você pegar um artigo e ver onde esse artigo apareceu pela primeira vez. Se a fonte desse artigo é um site em que você não encontra o dono, você não consegue ver de onde vem esse dinheiro e que tem um nome, aqueles nomes super, sei lá, Paladino da Justiça, Guerreiros da Verdade, tem
uma chance boa de ser procedência duvidosa, disso ser essencialmente um blog partidário, um blog político. Fica de olho principalmente nesses nomes, porque esses nomes remetem novamente ao clickbait. Averdade.com.br, meu amigo. Nenhum jornalista que se preza vai escrever um jornal chamado averdade.com.br. Coisas pra gente pensar. O legal das aplicações de inteligência artificial, e nesse caso o que a gente chama de processamento de texto ou processamento de linguagem natural, enfim, computação lidando com palavras. O legal da aplicação dessas coisas é que isso aí é real. Isso não é ficção científica, não estamos falando de 2030. Estamos falando de coisas que pesquisadores, incluindo pesquisadores brasileiros, estão fazendo hoje. E não é uma bala de prata que vai detectar qualquer fake news que apareça por aí, mas é algo que vai pegar o trabalho das pessoas que estão checando fatos, que estão suando para identificar cada informaçãozinha errada que está sendo transmitida pelo Covid e dar uma turbinada aí, permitir que esse trabalho tenha um alcance que talvez não teria antes. Tem gente já trabalhando com isso, juntando a tradução, juntando algoritmos que vão traduzir um texto entre uma língua e outra. Então, se você disser em português que água quente mata o vírus e tiver uma outra pessoa falando em árabe, água quente mata o vírus, o computador pode dizer, opa, é a mesma coisa, e pode, na hora que alguém postar em árabe, falar, notícia falsa, já temos aqui a checagem de fatos. Esse tipo de coisa é uma maneira real de inteligência artificial ajudar a combater fake news. Então é isso, obrigado por ficar até aqui e aquele abraço. Tchau!